Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do Santella Soft. E dando continuidade às aulas de PHP do básico ao intermediário, vamos agora à nossa 10ª aula, que aborda o tópico do while. Você já viu o while, já viu o for each, perdão, já viu o for, e agora temos o do while e o for each, que também são estruturas de repetição. Você deve estar se perguntando, para que tanta estrutura desse jeito? Uma só não resolve tudo? Sim, resolve. Mas é como eu disse anteriormente, existem boas práticas de programação. Se você domina HTML, pense que seria algo mais semântico. Então, for, nós já vimos o do while. Sobrenatural, para quem assiste a série, ele se baseou no conceito do while. Atire primeiro e pergunte depois. É assim que o Jim faz, né? Primeiro ele atira, depois ele pergunta se tem alguém. Então vamos lá, definição do while. Este com certeza é um dos laços mais interessantes do PHP. Basicamente ele atira primeiro e pergunta depois. Primeiro ele executa uma instrução para posteriormente verificar a condição de saída. A condição fica no while, porém a repetição dentro do do. Veja o exemplo a seguir. A gente tem a variável i, do é o número i, e mais mais. While enquanto i for menor que 10. Ok? A gente executa isso, geralmente a gente usa o while, quando a gente quer exibir algo pelo menos uma vez. Falar isso tem que ser exibido, e se o usuário quiser exibir mais, a gente exibe mais. Então, essa é a ideia do while. Então, deixa de moleza e vamos lá. Aqui, procedimento básico, para não nos perdermos. Vídeo aula do while. Do while. Por que eu coloco o nome de index? Vocês sabem? Porque por padrão o Apache está configurado. Se eu não especificar o nome do arquivo, ele procura algo com o nome de index. Ok? Do while. Então se eu ver que se eu colocar index.php vai funcionar. Como eu não especifiquei nada aqui, ele carrega esse arquivo. Note que eu estou usando a porta 83 aqui no localhost do Apache. Isso desde a aula de, deixa eu ver aqui, de switch. Por quê? Instalei o IIS, que é o servidor para rodar o Apache, perdão, para rodar o ASP.NET, e ambos usam a mesma porta. Então, se você tem o IIS rodando na máquina e também o Apache, você terá problemas de compatibilidade. Porque o IIS inicia primeiro, com certeza, junto com o Windows, então ele já assume aquela porta, ok? Não há problema, a gente configura outra porta e consegue desenvolver tranquilamente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes, durante o desenvolvimento, a gente não tem só problemas, sim. A gente não tem só problemas com a programação. Vocês pensam, nossa, mas se tiver tal problema na programação, isso é problema de menos. O problema na programação a gente resolve fácil. Agora, quando é problema no servidor, aí dá um pouco de trabalho. Um exemplo básico. Na migração do Sotelasoft para algumas novas hospedagens, tende a ter um melhor desempenho, então a gente criou um novo plano de hospedagem. E uma das hospedagens tinha um problema com o Safe Mode. Mesmo indo lá no php.ini, indo na htaccess, vocês sabem que isso, resumindo, os arquivos de configuração da Apache, desabilitando o Safe Mode, dava problema no CK Editor. Eles usavam uma parte que necessitava que o Safe Mode estava desabilitado. E para descobrir isso, tentei lá o php.ini, não foi, aqui no servidor local ia, lá não foi. A solução foi testar uma outra hospedagem e de primeira funcionou. Ou seja, o problema estava no servidor. Então é sempre recomendável que você procure uma hospedagem que lhe permita habilitar e desabilitar funções sem a necessidade do suporte. Por quê? Porque geralmente as linguagens, o servidor é o mesmo para todo mundo. Então o que mudar para você vai mudar para todos. Existe hospedagem que dedica um serviço exclusivo para o cliente, como é o caso da hospedagem que a Sotelasoft está. Então, para vocês terem uma ideia, já está habilitado o PHP 7 no nosso servidor. Resumindo, preocupe-se não só com a linguagem, mas em termos de servidor.
é aquilo que eu falei para vocês. Temos que programar com as melhores práticas, né? Ter as boas práticas de programação. Por que disso? Se você não entender, passar seu código para outra pessoa dar uma analisada, ele não vai entender o que você quer fazer. Então, por isso que a gente tem um for, a gente tem um while, a gente tem o do while, a gente tem um for each e assim por diante, ok? Bom, chega de blá 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 e vamos ao que interessa. O arquivo do while está sendo executado, certo? Então, eu vou criar aqui uma variável i, recebe 0, do while, opa, aqui não tem, eto i, valor de i, e aqui a gente verifica, olha, enquanto i for menor que 10. E como é que isso funciona? Foi embora. Por que foi embora? Lembra do while? E mais. Sim, temos que ter uma condição de saída. Temos que ter um incremento para sair. Ele não vai adivinhar o que a gente quer, tá bem? Há quem diga que o computador é o ser mais inteligente, uma coisa mais inteligente que já foi criado na face da Terra. Mas, na verdade, é a coisa mais burra que já foi criada na face da Terra. Se você não for lá, não der instrução para ele, ele não sabe o que faz, ok? Mesmo nos sistemas com inteligência artificial. Alguém teve que programar aquilo que ele não sabe, ok? Então, funcionou. E se eu colocar aqui, ó, enquanto i for igual a teste? Nunca. Então, você vai executar isso até que i for igual a teste. I é igual a teste? Não é, então sai fora. Até que i for igual a 1000. Vou colocar 1000 aqui, ó. 1000, foi. E for menor ou igual a 1000. Foi embora. Tá, 1000. Deixa eu colocar um BR aqui para vocês verem. BR. Então tá aí um BR. Brincadeiras à parte. Então a gente tem aqui 1000 linhas. Ok? Então primeiro ele tira primeiro, pergunta depois. Bom, nós temos uma variável, um parâmetro, né? Uma variável que ela vai servir como parâmetro de saída. Ela recebe 0, eu poderia colocar aqui, quero que comece de 500. Começa de 500, sem nenhuma dor de cabeça. Bem? 500. Bom, deixa eu achar uma funcionalidade simples para nós. Deixa eu pensar em algo que nós possamos utilizar. Só tenho em mente coisas um pouco mais complexas na qual eu não ainda comentei com vocês. Imagine que você tenha... um exemplo legal. Imagine que você tenha que fazer uma compra ou adquirir um produto, ao menos um. Então, quantidade de produtos, você entrou numa loja, a regra mínima da loja, que você tem leve apenas um produto. Isso não existe, mas imagine que existe. Então, começa com um aqui. Aí nós perguntamos, você vai querer levar mais de um produto? Se sim, entra aqui. Se não, sai fora. Entendeu? Então, essa é uma posição do while. Uma outra utilidade que nós podemos fazer é verificar a idade do usuário. Idade. Recebe 19. Beleza. Aí que nós fazemos a condição. A gente tem que verificar aqui 10 usuários. A gente tem que ver se algum deles... Vou colocar outra aqui. Quantidade. Recebe 0. A gente tem que verificar se algum usuário é maior que 19 anos. Então, if idade for maior que 19, então quant mais. E assim vai. Imagine isso vindo do banco. Aqui vai ser 10, óbvio. Imagine você fazendo essa consulta do banco.
tá vindo isso do banco, eu quero que exiba pelo menos que um usuário exiba pelo menos uma mensagem, olha, estamos verificando. Estamos verificando. E verificou 10 vezes, certo? São exemplos bobos, certo? Mas eu não achei algo complexo para o do while. Vocês vão saber quando utilizar. Vocês já têm a ideia do for, do while e outros operadores. Então, aqui só quis mesmo apresentar o do while e bem mal mesmo, bem ruim, tentar aplicar algum exemplo, mas de cabeça não consigo pensar em algo que se aplique ao do while agora sem ter passado outras coisas. Possivelmente eu posso gravar depois uma outra aula se vocês quiserem, vou deixar nos comentários, explicando melhor. Aí já vou colocar post, se necessário banco de dados e assim por diante. Como você já sabe, se inscreva no nosso canal caso você já não esteja inscrito. Siga-nos no Twitter e no Facebook. Te vejo na próxima aula.